Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu, Luiz Lima, da cidade dos Mineiros, cidade mineira, que pertence sim a Nossa Senhora de Fátima, paróquia Nossa Senhora de Fátima da cidade mineira. Hoje, aqui na residência do nosso bispo, o pastor maior da nossa religião católica, aqui da nossa região, e do Brasil também, do mundo, Muito legal mesmo, a gente está aqui muito feliz, eu estou muito feliz por hoje fazer esse relato aqui na residência do nosso bispo. E eu queria fazer umas perguntas, um bate-papo com o nosso bispo. Ele vai passar, com certeza, uma mensagem bonita para o povo, para as pessoas que vão ver esse vídeo. Com muito carinho, com certeza, que ele é um pastor muito querido, muito carisma, muito legal de todos nós aqui da nossa região. E aonde ele passou, com certeza que diz a mesma coisa. Então hoje, quarta-feira, dia 19/9/2012, a gente começa a fazer umas perguntas. E primeiro eu queria perguntar para o nosso bispo, qual é a terra natal do nosso bispo? A minha terra natal é Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul, e o município é Bom Princípio. Fica nas proximidades, mais ou menos, uns 25 quilômetros de Caxias do Sul, que é uma cidade maior, que o povo conhece. É uma região em Costa da Serra e é de colonização praticamente alemã e só católicos. Naquela região, praticamente só temos católicos. Certo. E eu nasci naquela região, assim como meus pais, meus antepassados, todos nasceram naquela região. Eles vieram para o Brasil em 1850, vieram meus antepassados e foram se instalar naquela região. E eu nasci no dia 26 de fevereiro de 1952, naquela cidade, naquela paróquia. A paróquia é dedicada a Nossa Senhora da Purificação. Sempre celebramos nossa festa no dia 2 de fevereiro. E eu nasci de família grande, meu pai é José Otacílio Flávio, e minha mãe é Maria América Flávio. Minha mãe ainda vive, tem 91 anos, meu pai faleceu com 90, e somos uma família grande, somos 9. Eu tenho mais 3 irmãos, e eu, e mais 5 irmãs. Todos somos vivos, E todos estão bem, casados, estão bem. Mas eu, desde criança, tinha um sonho. Quando eu era bem pequeno, ainda uns 5, 6 anos, eu celebrava a missa para meus irmãos e meus amigos. E fiz uma pequena gruta na terra dos meus pais, e ali eu celebrava. Interessante que eu sempre era o que presidia a missa, Os outros tinham que assistir. Então, colocava um vestido de luto que a mãe tinha, um vestido velho, era minha batina, e aí fazia as hóstias, preparava tudo, pegava para ter o vinho, não tinha vinho, então tinha suco de uva, e isso então eu celebrava, então desde pequeno. Sim. Mas esse tempo também foi passando, depois eu conhecia muito um padre daquela região, o Sr. José Becker, que era para mim um modelo, um exemplo. Ele vinha visitar a escola toda semana dava catequese para nós. Então eu tinha muita admiração por ele, queria ser que nem ele, desde pequeno, queria ser que nem ele. Então eu tinha aquele sonho, aquela vontade de ser padre. Mas como eu nasci numa família grande, eu também sentia muitas saudades, era para sair de casa, ir mais longe, ficar fora da minha família. Aí eu fui deixando. Quando eu terminei a 5ª série, na época, em ensino primário, eu deixei de lado um pouco esta vontade. E aí eu, com meus amigos, jogando bola aos domingos, indo às festas, aos bailes. Então a vida do adolescente, que nem todos os outros guris da época, mas no fundo havia sempre uma coisa que não me deixava muito em paz, que era aquela vontade de ser padre. Foi então que, quando eu já tinha 18 anos, eu comecei a pensar mais seriamente sobre minha vocação. Aí que eu fui falar com o padre, e ele me apoiou e disse mais claro, eu sempre pensei que tu ia ser padre. E, na verdade, então, fui me preparando, e aí eu entrei no seminário, na verdade, com 23 anos.
Fui deixando até ali, me preparando bem. Entrei no seminário com 23 anos. E até ali eu já tinha um emprego, já estava trabalhando. Enfim, assim como vocês que conhecem o seminarista Alex, ele também entrou mais tarde no seminário. Assim, eu também. Então já tive uma experiência assim de trabalho, de conviver fora, enfim. Mas que nada disso me respondia aquilo que no fundo o meu coração queria. Então a minha vocação começou desde pequeno, nasceu na família, na comunidade, mas na verdade ela foi realmente, começou a florescer mais, foi aos 23 anos. 23 anos. 23. Aí eu fui no seminário, estudei 13 anos no seminário, é que eu só tinha a quinta série. Hoje os jovens todos já têm estudo, quando tem 18, 20 anos, alguns já estão na faculdade. Eu me ordenei padre com 35 anos e daí eu fui trabalhar numa paróquia 2 anos, e daí o bispo já me pediu para voltar para o seminário e preparar novos padres no seminário maior de Viamão na época. E no ano que vem vou completar 25 anos de padre, na verdade, claro, 10 de bispo e 15 de padre. Isso. Então no ano que vem, 2013. Então minha vida, ela sempre eu percebi os mistérios de Deus, né? Diante da comunidade, do nosso pároco, dos meus pais, da minha família. Eu via sempre a presença de Deus e eu sempre nunca deixei de rezar. Mesmo na fase da adolescência, que a gente tem mais perguntas, mais questionamento, eu nunca deixei de ir à igreja, nunca deixei de rezar. Inclusive eu ia a pé, eu não só, minha mãe, meus pais e meus irmãos e meus vizinhos, todos íamos a pé à missa, que era 6 quilômetros. 6 quilômetros para ir e 6 para voltar. E a gente não faltava nenhuma missa aos domingos. Então, o jovem também não pode ter medo de fazer um pequeno sacrifício, porque isso traz muita alegria ao coração. Então, eu queria dizer aqui para os jovens também, que Deus, ele nos ama muito. Então, Ele tem um jeito de nos chamar, de nos cativar, até a gente dizer um sim, como foi o Padre Alírio, eu e tantos jovens que um dia decidem entregar totalmente sua vida para Deus, para a sua igreja. Eu queria perguntar para o nosso bispo o nome completo do nosso bispo. O nome completo meu é Jacinto Inácio Flach. O nome Inácio vem porque naquela região os jesuítas, padres jesuítas trabalharam muito tempo, e Santo Inácio de Loyola, então lá tinha muita influência. Então esse meu nome veio por causa da influência dos jesuítas. E Jacinto também, porque era um nome mais de origem espanhola e portuguesa. E o pai gostava muito desse nome, então me deu esse nome. Que legal! E o nome do seu pai, da sua mãe? Meu pai é José Otacílio e minha mãe é Maria América. E os irmãos? E os meus irmãos é Dolores, Nairo, Orlando, Lone, eu, no caso Jacinto, depois vem Noeli, Iraci, Ademar e Jaqueline. São os que legal, né? Que legal, que benção. E falar sobre a família. A minha família foi sempre unida, aliás, até hoje, né? Nós queremos muito bem, eu e meus irmãos e minhas irmãs, e nós somos sempre bem unidos e graças a Deus, dificilmente se tem uma pequena dificuldade, nós sempre nos perdoamos logo e nos ajudamos, que a gente tem cunhados e cunhadas que não são diretamente da família, mas hoje fazem parte, porque estão casados com minhas irmãs e com meus irmãos. Mas nós temos uma bênção, anteriormente estar unidos. E meus irmãos e minhas irmãs, todos ainda estão casados, primeiro casamento, e criaram bem seus filhos, todos ainda vão todos à missa também, na igreja. É que nós recebemos uma tradição muito forte, desde pequeno, né? Fomos educados assim na fé. Então, isto está continuando na nossa vida, na nossa história. Que legal, né? Que benção, né? Veja só, a sua mãe, com certeza que é longinho, né? Não tanto também, né? Mas tá saudade de certo, né? 330 quilômetros. Daqui até o pátio da mãe, tá 330 quilômetros para ir. Mas eu vou uma vez por mês, porque eu sei que ela espera muito e ela fica muito contente. Para mim também, visitar ela, minha terra, um pouco descansar na casa da mãe. Ela já prepara rosca, prepara pão, prepara tudo. Quando eu chego, tudo já está preparado. Então, recarregar as baterias, né? As energias, né? Exatamente. Então, isso mesmo. Ela está muito bem, fez
fez no dia 10 de setembro, fez 91 anos, está ótimo, sem problema de saúde, tem um juízo muito bom, está trabalhando o dia inteiro, então, pelo jeito, ela vai ter a graça de viver ainda um bom tempo. Que legal, que benção, que Deus abençoe mesmo, né? Sim. Eu queria também perguntar também, por exemplo, assim, sobre o que o bispo acha daqui da nossa região, de Criciúma, sobre a caminhada de pastorais, né? Sim. Bom, eu fui bispo auxiliar em Porto Alegre durante 6 anos, depois então o Papa pediu para vir aqui para a Diocese de Criciúma. Eu não conhecia, eu tinha pregado um retiro para o clero 2 anos antes, mas conhecia alguns padres e mais nada, né? Mas, quando fui nomeado para cá, aceitei o pedido da igreja, do Papa, e posso dizer assim que eu sou muito feliz, muito mesmo. Eu gosto muito do nosso povo aqui, eu sempre digo, parece que Deus me deu o povo melhor. Até hoje, eu trabalhei em vários lugares, e é o nosso povo aqui, da nossa Diocese de Criciúma, um povo muito acolhedor, muito humano, tem boa espiritualidade, e depois muitas lideranças, um povo que participa de tudo. Nós temos uma igreja assim, eu vejo uma igreja, eu às vezes até exagero, né? Talvez eu me orgulho demais, né? Da nossa igreja, que tem tanta coisa bonita. Nossos seminários estão aumentando o número de vocações, depois nossas pastorais, lideranças, movimentos, grupos, tudo está florescendo. Isso para mim sempre é uma grande alegria. Vejo uma igreja cheia de vida, um povo muito generoso, né? Que não deixa faltar nada, nossos seminários, nossas paróquias, que o nosso dízimo, eu vejo assim que das dioceses que eu conheço, todas elas passam dificuldade, e aqui, chego aqui, vejo um dízimo bem organizado, e o povo generosamente ajuda a manter as nossas paróquias de uma maneira maravilhosa. Então eu falo muitas vezes fora daqui, em outros lugares, da nossa organização e do nosso povo tão bom, de coração tão generoso, como aqui na nossa Diocese de Criciúma. Sim, e o bispo falou, né, de lideranças, né, movimento, pastorais, e eu, há muitos anos, né, a gente está convivendo aqui dentro da nossa igreja, né, na nossa região, e a gente veja mesmo que é um orgulho para a gente, né, na nossa católica, né, que ter tantas pastorais e movimento. Quando o bispo chegou aqui, onde eu faço parte, sou vice-coordenador da nossa paróquia, do Movimento de Irmãos, quando o bispo chegou, no comecinho, viu aquele monte de amarelinhos. O que o bispo achou assim na hora, né? Eu depois fiquei sabendo que isso era um movimento de irmãos. Sim. E inclusive também, depois me convidaram, fiz um movimento de irmãos para conhecer bem a mística, a espiritualidade deles. E eu acho assim que é uma das bênçãos dentro da nossa igreja. O movimento de irmãos, em toda a parte que eu vou, eu vejo assim como eles apoiam o padre, apoiam os trabalhos, apoiam os projetos. Eles são assim uma mão direita junto ao padre. Se os padres souberem valorizar, eles nunca vão ficar sozinhos. Pode ter certeza que o Movimento de Irmãos está ali, alegre, disposto, animado para ajudar na igreja, porque é um movimento muito voltado para a paróquia. Não assim um movimento maior que às vezes não tem a sigalização. Ele, por natureza, ele tem ligação direta com o pároco, com a paróquia, com todo o trabalho da paróquia. E é tão importante porque o movimento de irmãos é tão importante assim, eu vejo, né, que são muito intercalados, muito junto com as outras pastorais. Sim, eles, posso dizer assim, que eu não percebo que às vezes pode aparecer um pouco de ciúme, de coisas, de outras. Sim. Eu nunca vi isso aí, eu acho que eles são muito acolhedores, né? Que eles sabem trabalhar com todo mundo, que não fazem problema, mas pelo contrário, se colocam à disposição para ajudar onde for necessário. Então aqui eu me alegro muito com o Movimento de Irmãos, que para mim, eu acho que depois do Apostolado da Oração é um grupo maior que nós temos, se não me engano, é o Movimento de Irmãos. Sim. Temos o Cursilho, temos equipe de Nossa Senhora, temos Pastoral Familiar, enfim. Mas o Movimento de Irmãos me parece que é o grupo maior que nós temos aqui na nossa diocese. E tomara que continue crescendo e sendo sempre essa presença, essa força maravilhosa no meio de nossas comunidades. E foi uma benção agora o Coname, né, que aconteceu, né? O Coname foi, inclusive, eu fiquei muito surpreso, e mais ainda foi o arcebispo emérito de Curitiba, que estava ali, Dom Pedro Fetal. Ele ficou impressionado pela nossa organização, pela participação,
Ele disse, porque o próximo Konami vai ser em Curitiba, e ele me disse, mandou esses dias uma carta, ele dizendo assim, como que nós vamos preparar? Por que vocês prepararam tão bem, tão bonito? Tudo correu tão maravilhosamente, agora nós ficamos com um dever muito grande de caprichar, porque senão vamos ficar para trás. Que Criciúma realmente caprichou. Então, eu posso dizer que eu só ouvi elogios, né, da parte sobretudo do pessoal de fora que veio, porque a turma daqui assumiu assim uma maneira maravilhosa, eficaz, tudo funcionou. Começando pela acolhida, aquela noite quando foi feito, né, aquela encenação bíblica que chamou muita atenção e foi muito comentado. Isso, que benção, né? Que legal. Tá, tudo bem. A gente queria agora, assim, se o bispo tem mais alguma coisa a falar, né? Sobre as pastorais, já conversamos até um pouco, mas depois eu queria que o bispo passasse uma mensagem assim legal, uma mensagem bonita para a juventude, né? As pastorais, movimentos, grupos de família, tudo isso é a vida da igreja. As pessoas que participam desses grupos, as pastorais, esses movimentos, ali eles são fortificados, como que alimentados na sua fé. Uma pessoa que não participa de nada e às vezes vai até pouco na missa, então é uma pessoa que não tem esta força, esse vigor interior que vem de Deus. E esses grupos pastorais e tudo, eles sempre estão se abastecendo da graça de Deus, da força de Deus. E isso é importantíssimo, então não é apenas para fazer um movimento, participar, mas depois o serviço dessa gente junto a toda a comunidade, e eles vão continuar sendo fiéis e perseverantes no caminho de Deus. E aqui, então, agradecendo a Deus todo esse movimento, grupos e pastorais da nossa diocese, eu quero aqui fazer um pedido especial aos nossos jovens, que os nossos jovens não esqueçam que eles são amados por Deus e queridos por Deus. Eles são uma igreja jovem, eles não podem ficar fora das nossas igrejas, nosso trabalho e nossas pastorais, porque eles são essa igreja de um rosto bem jovem. Se falta esse rosto, nossa igreja falta o rosto jovem. Então, nós temos tantas coisas, mas se os nossos jovens não estiverem junto conosco, certamente falta algo muito importante desta vida, desta dinamicidade que eles têm. Depois, o jovem que está junto à igreja, que tem fé, ele dificilmente está sujeito a cair nas drogas e na violência, no mundo da maldade. Este jovem consegue escapar, consegue superar, porque ele tem outros valores na sua vida e ele é iluminado também pela graça de Deus para poder escapar a tantas tentações, a tantas coisas negativas que hoje nossos jovens sofrem e são influenciados. Então, o jovem que está junto à comunidade, junto à igreja, com certeza vai sobreviver àquelas tribulações e aquelas tentações todas que hoje nossos jovens passam. Sim, agora eu queria que o bispo passasse assim, uma mensagem linda, bonita, para as famílias, o povo assim em geral, né, que precisa, né? Isso, então eu quero neste momento pedir a Deus uma grande bênção sobre nossas famílias, que a gente sabe que sofrem, passam por tantas dificuldades, muitas vezes eles têm também problemas a serem resolvidos, seja econômicos, seja de doença, seja outros problemas. Mas eu diria assim que sempre a nossa fé deve ser a nossa força maior, para a gente nunca desanimar, nunca se entregar, nunca desistir de lutar. E que as nossas famílias são a força, são, vamos dizer assim, o equilíbrio de uma sociedade. Não existe governo, não existe nada que possa ajudar uma sociedade se não tivermos boas famílias. E essas famílias, se são famílias católicas, famílias cristãs, com certeza elas são uma bênção, são uma proteção para a nossa sociedade. Aqui então quero lembrar especialmente nossas famílias, aquelas que passam dificuldades, aquelas que sofrem, mas todas as famílias que estão conseguindo se manter firmes nos caminhos de Deus e que participam em nossas comunidades e que participam de movimentos e grupos. E tenho certeza são as pessoas que hoje vivem bem no mundo. O mundo às vezes tem muita coisa material, mas faltam as coisas espirituais. E quem busca isto é uma pessoa que ainda vive bem no mundo. É uma pessoa que não desanima, que tem sempre alegria, esperança no seu coração, porque ela recebe isso de Deus. O que o mundo não nos pode dar, Deus pode nos dar. Sobretudo paz, alegria, esperança para a nossa vida do dia a dia. Então, queria dizer assim a todas as pessoas que não desanime, não deixe da sua fé,
rezem em casa, rezem na comunidade, participem das celebrações em nossas comunidades e com certeza nós não precisamos ter medo porque Deus está conosco e Nossa Senhora e eles vão nos proteger, vão nos acompanhar para que a nossa vida continue bonita com filhos e filhas de Deus. Que legal, que benção, bispo, essa nossa entrevista, muito linda. E eu queria agora perguntar e que o bispo também falasse um detalhezinho, uma mensagenzinha legal sobre a nossa cidade dos Mineiros, aonde essa cidade dos Mineiros teve agora a festa dos 50 anos de história, né? E caminhada religiosa, caminhada entre o povo, tudo legal, bonito naquela comunidade, né? A comunidade, eu inclusive fui convidado várias vezes para participar e foi o senhor mesmo que me convidou, isso, né? Sim. E não deu, porque minha programação já estava muito fechada, muito carregada, e eu não pude mais fazer presente. Mas fiquei sabendo como ocorreu tudo bem, como foi realmente uma coisa festejada e solene. E queria dizer assim que completar 50 anos são bodas de ouro, né? Certamente muito ouro foi colocado e semeado no coração de tantos filhos e filhas que durante esses 50 anos viveram ali, que hoje já não estão mais conosco, mas os antepassados e as pessoas que começaram essa comunidade, muito ouro, bênçãos foram semeados no coração deles. Então, nada mais justo do que depois de 50 anos festejar, e festejar todos que passaram, começar pelos párocos, pelas lideranças, as pessoas que coordenavam junto aos padres. Então, todos eles têm motivo de realmente celebrar esse momento tão bonito que foram os 50 anos. Eu sempre digo, nós não podemos deixar passar, seja 25, 50, 75, 100 anos, sempre tem que ser celebrado, porque aí a gente recorda também todas as pessoas que tiveram conosco e que já não estão mais e que não podem ser esquecidas. Então, queria dizer a todos que pelo que eu fiquei sabendo e depois me informei, foi realmente digna de uma grande festa que foi feita ali na Mineira, né? Que é uma comunidade que começou humilde e hoje é uma comunidade florescente. Eu vejo ali a fé e a participação do povo, quando eu vou ali fico muito impressionado. Também as comunidades onde estão sendo renovados e construídos e reformados igrejas. Isso é sinal de muita vida, de muita vitalidade. E eu atribuo isso, claro, muito ao pároco e também a vocês, todos lideranças. O padre sozinho, ele só, mas ele junto com vocês aí, certamente as bênçãos, as graças serão muito maiores. Então quero dizer à Mineira, né, que Nossa Senhora de Fátima continue a padroeira desta paróquia maravilhosa, tão cheia de vida, que ela continue cuidando e protegendo todos vocês contra qualquer tentação do mal que às vezes quer nos atrapalhar. Vocês continuem unidos, continuem pessoas de fé participando da comunidade e que certamente isso é a coisa mais preciosa que a gente pode cultivar no mundo de hoje. Estive lá esses dias, fiz a crisma de vários jovens adultos que foram bem preparados. Essas pessoas futuramente vão estar junto conosco, vão ser lideranças também. Então eu vejo assim tantas bênçãos e graças nesta paróquia e esperamos que isto não pare mais, que continue sempre. Possamos festejar daqui a 25 anos, os 75 anos e depois os 100 anos e sempre muita alegria e muita esperança nos corações. Que legal, que benção. Deus com certeza está muito feliz dessa nossa entrevista hoje. E também agora, para a gente encerrar, queria assim que o bispo desse uma benção, né, Padre Alírio, e para todo o povo, todo o pessoal lá. Né? Isso, então, aqui, eu sempre mais gosto de, na minha vida, quando encontro pessoas, encontro a comunidade, de dar a bênção. Eu vejo que temos que abençoar o nosso povo, as nossas comunidades. Então, para mim, uma alegria. Então, agora está uma grande bênção, começar pelo pároco, que faz um trabalho maravilhoso aqui nessa comunidade, e junto com ele, nossos catequistas, nossas lideranças, enfim, o CPP, todos aqueles que ali são, como se dizer, uma presença perto, junto do Padre. E todas as pessoas que participam, ali tem vários grupos de oração que eu vejo, adoradores do Santíssimo, enfim, eu me lembro assim quando olho e vejo tantas pessoas que de uma ou outra maneira estão ajudando a paróquia a ser tão cheia de vida e de bênçãos. Por isso quero pedir a Deus neste momento uma grande bênção sobre a paróquia de Mineira, que já teve esses momentos de sofrimento, dificuldade,
mas que hoje a gente vê como Deus e Nossa Senhora estão juntos, tudo se resolve, tudo vai para frente e as coisas sempre concorrem para o bem daqueles que amam. Por isso quero nesse momento nos desejar a bênção para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Essa bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora e São José, sobre toda a paróquia de Mineira, sobre todo o povo, pároco, lideranças, todas as pessoas, também nossos doentes e idosos, que também sobre eles, que estão lá nas suas casas, dessa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Amém. a paz de Deus sempre esteja com todos. Amém. Agora eu quero agradecer o bispo, né, de coração, em nome de Deus, né, quero agradecer. E ao mesmo tempo quero pedir a Deus que abençoe o nosso bispo, que dê muita saúde, para ficar muitos e muitos anos junto com nós nessa terra, né? Para sempre levar o carinho e esse carisma que tem. Obrigado. Então agradeço de coração e também agradeço a Deus por dar esse momento para a gente fazer esse trabalho, essa matéria linda, para passar para todo o povo que vão ver esse vídeo e que Deus abençoe também todo o pessoal, todo o povo que vão ver esse vídeo, que seja abençoado por Deus. Nesse momento sagrado, despedimos. Até outro momento. Muito bem. Deus seja louvado. Certo. Amém.